Oi, pessoal! Para a gente começar a conversa de hoje, vamos esquecer um pouco o gráfico diário do preço do ouro, ok? Para entender o que está acontecendo de verdade, a gente precisa voltar para um evento muito específico que basicamente virou o jogo financeiro global de cabeça para baixo. Um evento que, na época, talvez nem todo mundo tenha percebido a dimensão, mas que explica perfeitamente essa corrida pelo ouro que a gente está vendo agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, literalmente. E olha, isso não é uma modinha, sabe? Existe uma lógica muito forte, uma lógica estrutural por trás dessa movimentação toda. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para entender essa jogada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, vamos lá. Para entender o presente, nossa história começa em fevereiro de 2022. Foi ali que uma decisão política mudou para sempre a percepção de risco para as nações do mundo inteiro. E a coisa toda aconteceu numa velocidade assim assustadora. Em resposta à invasão, uma quantidade absurda de dinheiro de uma nação soberana que estava guardado em bancos ocidentais simplesmente deixou de estar acessível. Foi congelado. E tudo isso em questão de 48 horas, por uma decisão política. Agora, pensem comigo. Tentem se colocar no lugar de um gestor de reservas de um país, sei lá, na Indonésia, na Malásia ou na Arábia Saudita. Essa pessoa viu que o ativo considerado o mais seguro do mundo, o dólar, podia sim ser usado como uma arma política. A regra do jogo mudou exatamente naquele instante. E essa nova percepção, esse susto, não ficou só na teoria, não. Isso se transformou em ações bem concretas, bem mensuráveis, e deu o pontapé inicial para uma das maiores corridas pelo ouro da nossa história recente. E quando a gente olha para os números, a mudança é gritante. A média histórica de compras, que ficava ali por volta de 450 toneladas por ano, basicamente dobrou depois daquele gatilho de 2022. Isso aqui não é o mercado especulando, gente. Isso são os países fazendo uma mudança de rota estratégica deliberada e em massa. E o mais interessante é que não são só os suspeitos de sempre comprando mais. A gente está vendo nações que estavam fora do mercado de ouro há décadas, como a Guatemala e a Indonésia, voltando a comprar. Isso mostra que o movimento está ficando mais profundo e se espalhando pelo mundo todo. Essa corrida pelo ouro, na verdade, é o outro lado de uma mesma moeda. Enquanto os países compram ouro, eles vendem outra coisa. E essa outra coisa tem sido o dólar. Pensa só, lá em 2000, 71% de todas as reservas do mundo eram em dólar. Hoje, bom, esse número despencou. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a gente está vendo a menor participação do dólar como reserva global em mais de 30 anos. É um movimento realmente histórico, acontecendo bem na nossa frente. Ok, a gente já viu o que e o quando. Agora falta a pergunta mais importante: por quê? Qual é a lógica fundamental que leva um banco central a escolher ouro em vez de qualquer outro ativo? O nome técnico para isso, no jargão dos economistas, é diversificação de reservas. Mas na prática, o significado é bem mais direto. É a decisão de não deixar todos os ovos na mesma cesta, especialmente se o dono da cesta pode, de uma hora para outra, decidir que os ovos não são mais seus. E é aqui que a gente entende a propriedade única do ouro. Ativos em dólar são, no fundo, uma promessa do governo americano. O ouro físico não é a promessa de ninguém, ele simplesmente existe. Não pode ser congelado com uma canetada, não depende de um sistema bancário e, o mais importante, não tem risco de contraparte. Quer dizer, o valor dele não depende de outra pessoa ou governo cumprir uma promessa. Ele é o ativo de segurança máximo contra o risco político. Tá, mas aí surge uma dúvida, né? Se essa tendência de compra dos bancos centrais é tão sólida, por que o preço do ouro às vezes parece uma montanha-russa? É aqui que a gente precisa saber separar o que é sinal de longo prazo do que é só ruído de curto prazo. Essa é a pergunta que todo mundo que acompanha o mercado está se fazendo. E a resposta está em entender que existem dois tipos de jogadores bem diferentes nesse mercado de ouro. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de comprador especulativo. É quem reage ao sobe e desce do preço focado no curto prazo. É esse movimento que gera a maior parte da volatilidade que a gente vê, o ruído. Do outro lado, tem o comprador estratégico, como os bancos centrais. Eles compram com base naquela lógica estrutural que a gente discutiu. Eles não vendem porque o preço caiu 20%. Eles são o sinal. E falando em sinal, o de longo prazo continua extremamente forte. Dá uma olhada no que as gigantes do mercado financeiro estão projetando. Elas analisam esses fluxos estruturais e enxergam a volatilidade de agora mais como uma oportunidade do que como uma reversão de tendência.
Beleza. Então, para a gente fechar o raciocínio, fica a pergunta: o que no mundo precisaria acontecer para reverter um movimento tão forte, tão estrutural como esse? O que faria os bancos centrais mudarem de ideia? A resposta é que seria necessária uma reviravolta gigantesca. A dívida americana teria que parar de crescer. O movimento de desdolarização teria que frear. E os bancos centrais teriam que, basicamente, esquecer o susto de 2022 e voltar a confiar cegamente no sistema. Resumindo, nada disso está nem perto de acontecer. E é aqui que a gente amarra tudo. Por baixo de toda oscilação do dia a dia, que é o ruído, existe um movimento de fundo, um sinal muito claro. E esse sinal, que começou lá em 2022, quando o dólar foi usado como arma, continua firme e forte. O ruído do curto prazo pode até confundir, mas o sinal estrutural de longo prazo, bom, esse nunca esteve tão nítido.